Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o pré-jogo da partida que vai ter entre Grêmio e como é que é o nome mesmo? Ayacucho, não é? Ayacucho. E aí, nesse vídeo aqui eu vou trazer a provável escalação, dar meu palpite e falar como é que eu acho que vai ser o jogo. Então já bora aqui direto para a provável escalação. Antes eu tenho que avisar vocês que Paulo Vitor, PP e Jean-Pierre não foram relacionados. Ambos por diversos motivos. Creio eu que o Paulo Vitor, pelo desempenho, que mostrou que é patético, que ele não pode ser o goleiro do Grêmio. O PP, de acordo com as últimas informações, é porque ele está machucado. E o Jean-Pierre tá falando que também ele tá com alguns problemas físicos e tal, mas eu acredito que é muito mais pelo vídeo do pai do Jean-Pierre. O Grêmio ainda não tomou uma decisão fixa e aí vai deixar ele escanteado para esse jogo pelo menos. Essa é a minha interpretação. Então, pensando nisso, a provável escalação do Grêmio deve ser a seguinte: na minha visão, continua com uma incógnita no gol. Vanderlei ou Breno? Eu acredito que fique entre esses dois, tendo em vista que além deles dois está inscrito o Adriel e o Paulo Vitor na Libertadores. Então eu acredito que fique entre Breno e Vanderlei. Indo para a lateral direito, o Wanderson é indiscutível. A dupla de zaga, Paulo Miranda e Kahneman, muito provavelmente. E na esquerda, o Diogo Barbosa. O meio de campo deve ser Maicon, Matheus Henrique e Pinares. E o ataque deve ser Alisson, Diego Souza e Ferreira. Dando a minha opinião em cima de cada posição agora. Entre Vanderlei e Breno, eu iria com o Breno, mas na minha visão o Vanderlei já é um passo acima do que, por exemplo, seria o Paulo Vitor. Porque o Paulo Vitor a gente sabe, se for no gol, vai ser gol. O Vanderlei tem momentos que ele faz milagres. Tem muitas falhas bobas, mas tem momentos que faz milagres. Eu acredito que contra o Ayacucho a gente só precisa de um goleiro seguro. Não faz milagres, mas também não toma frangos. Então eu iria com o Breno. A gente precisa dar uma amostragem maior para o Breno. Mas eu já falei ao longo de algumas lives. Para mim o goleiro ideal é o Adriel. Então indo para a lateral direito, o Wanderson indiscutível. Na minha visão é o jogador que mais contribui para essa equipe, ou que vem contribuindo mais. A dupla de zaga, Kahneman e Paulo Miranda. Entendo essa dupla de zaga, mas na minha visão o ideal seria pelo menos o Juan estar no lugar do Paulo Miranda. Mas para essa partida eu acho que vai sim o Paulo Miranda, tendo em vista que os outros zagueiros não têm ritmo. Mas eu entenderia também a utilização de, por exemplo, um Rodrigues no lugar do Paulo Miranda. E na lateral esquerda não é indiscutível, porque o Diogo Barbosa está mal, porém o Cortez não se compara. O Cortez consegue ser ainda pior do que o Diogo Barbosa. Indo para o meio de campo, Maicon e Matheus Henrique. Eu acho que esse vai ser o meio de campo, meio incontestável, né? E o Maicon, hoje mesmo, completou 6 anos de Grêmio. Então tem essa marca ainda. E vai ser esse meio de campo. Matheus Henrique e Maicon, mas a gente ainda tem, por exemplo, um Darlan e um Lucas Silva no banco. Como esse camisa 10, o Pinares, tendo em vista que o Tassiano mostrou que não tem que estar lá, mas ao longo da temporada sempre mostrou e o Renato utilizou ele. Porém, o Pinares mostrou que por agora vai ter que ser titular. Depois do jogo que ele fez contra o Brasil de Pelotas, ele colocou um pé na titularidade. Eu acredito que ainda tendo esse acontecimento do Jean-Pierre, Pinares vai ser titular até que venha pelo menos outra contratação ou até que o Jean-Pierre comece a jogar bola de verdade. E na ponta direita, o Alisson. Eu gostei da parte dele contra o Palmeiras, a movimentação dele. Eu acho que essa movimentação pode acontecer também contra o Ayacucho, tendo em vista que o Pinares pode ir para a meia direita e o Alisson pode jogar como esse segundo atacante. Podem ficar revezando. E o Ferreira pela esquerda, na minha visão, é a posição ideal para ele, que é a posição de origem dele. Um cara que é habilidoso, pode ir para cima, pode desequilibrar. E aí, eu acho que vai dar certo essa formação. E no ataque, o Diego Souza para fazer os gols de cabeça. Na minha visão, com esses desfalques, o Grêmio, na minha visão, até melhora. Porque o Jean-Pierre não estava agregando o suficiente e o Pinares, na minha visão, vai agregar mais. O Ferreira desequilibra bem mais do que o PP atualmente. E qualquer um das duas opções no gol é melhor do que o Paulo Vitor. Então, na minha visão, a gente vai ter pelo menos 3 melhores. Para mim, não é a equipe ideal, mas é o que tem para hoje. Indo pro meu palpite, eu vou no palpite que na minha visão é o ideal. 3-0. Esse é o resultado ideal. A gente tem que fazer pelo menos 2 gols, garantir pelo menos um 2-0 nesse jogo. Por quê? Porque a gente vai jogar contra eles lá no Equador, não vai ser no Peru, mas vai ser lá no Equador. E no Equador tem a altitude e tal, eu acredito que o Grêmio vai ter que fazer o resultado na arena e utilizar jogadores mais da base, mais jovens lá no Equador. Então esse é o meu palpite, 3-0. Coloca aqui embaixo o seu palpite. Sobre o quadro e a live que a gente fez ontem, eu descobri um nome bom. O nome vai ser Debate Tricolor e eu vou buscar trazer a maioria dos dias da semana. Nos dias dos jogos vai ter os pós-jogos e eu vou buscar trazer no fim do dia todas as informações do Grêmio no mesmo formato que a gente fez ontem. Bom, foi esse o vídeo e falou.